E aí, rapaziada, como vocês estão? Galera, quarto episódio de Tube Hero aí, o fim da saga do Nice, começo da saga de Lin Lin. E mais uma vez, meu parceiro, o que foi o cliffhanger desse episódio? Não querem deixar nosso prota macetar. O nosso prota só quer macetar e não deixa o cara macetar. Eu não estou suportando mais. Aí não dá, né? E aí, como vocês estão? Aqui vocês estão no Fala Matos, canal onde fala de mangás, animes, coisas relacionadas, tretas. Eu sou o Matos. Se gostar do vídeo, inscreva-se, dá o like e bora lá. O episódio já começa de onde paramos da última vez, onde a Chaeyoung, eu sempre erro esses nomes, mano, está sendo raptada lá e o Nice está tentando sair da torre. Porém, como os poderes vêm dos seus fãs e os seus fãs não querem que ele saia da torre, porque obviamente é uma armadilha, por mais que ele tente, ele não consegue sair da torre. E aqui vemos mais uma vez sendo trabalhado esse lado de que os poderes são uma bênção e a fé que as pessoas depositam em você ao mesmo tempo é uma bênção e uma maldição. E ao mesmo tempo vemos esse vilão verde, que confesso que eu não consigo decorar o nome dele de jeito nenhum. Você é vergonha da profissão! O cara de óculos, vou chamar de o cara de óculos. Falando para as pessoas que o Nice é um mentiroso e tal. Geralmente, anime assim, as pessoas acreditam: ah, será? Será que o All Might morreu? Será que o Endeavor consegue derrotar os tais vilões? Como nós vimos lá em Boku no Hero. E aqui ao contrário, pessoas insistem em acreditar na mentira, como também se passa no nosso mundo real. Roteiro apurado é isso aí, meu parceiro. Raciocínio racional. Então, a associação lá de heróis decide mandar outro herói para salvar a Chaeyoung, que é o Esmagador. E, adivinhe, ele tem 2 punhos de ferro, como um certo herói da Marvel aí, que não usa punhos de ferro, mas é chamado de punho de ferro. Legal, né? E, pô, maneiro, mano. Teve uma cena de ação irada aqui, visualmente o cara também é muito maneiro. E aqui uma coisa interessante que nós vemos é que a animação em 3D é tão bonita como a animação em 2D, mano. Às vezes eu só queria ver um episódio todo em 3D, porque eles entregam. Eles realmente conseguem entregar. E vou dar uma polêmica aqui. As cenas de ação em si, só as cenas de ação, conseguem algumas vezes ser melhores que Arcane. As cenas de ação, não 3D em si. 3D é bonito, mas eu ainda acho de Arcane mais bonito. Então temos várias cenas de ação muito legais aqui. Até que o vilão de óculos, em determinado momento, acha informações sobre o Esmagador. E temos uma direção aqui maravilhosa, onde vai mostrando o passado dele, o que aconteceu em meio à luta, com o de óculos desviando. Ó, absoluto cinema, você tá maluco, brabo demais. Mas então descobrimos que na verdade o Esmagador era um trapaceiro safado que usava placas de metal nas suas luvas para ganhar as lutas antes de ser um herói. E a associação que está com ele acobertou tudo. Meu irmão, trapaceiro tem que apanhar mesmo. Se fodeu! E como sabemos que ele não vai ganhar, porque o protagonista desse episódio é o Nice, ele acaba perdendo. Vendo o Esmagador derrotado, o Nice começa a se perguntar o que ele faz. Até que ele vê a propaganda que ele mesmo tinha feito antes de se tornar um herói, perguntando para si mesmo: o que é um herói? E daí que vem o nome da série, Tube Hero, para ser um herói. Sabia não? Que nós precisamos fazer para realmente sermos heróis de verdade. Então, após isso, ele decide sair da torre novamente, mesmo contra o que os seus fãs queriam. Então, temos uma cena aqui muito emocionante dele fazendo o maior esforço para sair da torre. E nisso, ele tirando a capa dele, perdendo os poderes, o cabelo dele voltando ao normal. Um pouco diferente, né? Com uma mecha branca. Pô, muito maneiro. Absolutamente emocionante. Então vemos que ele está fraco, mas aí ele começa a correr através da multidão. Pô, que cena bonita, mano. Cena muito maneira, sabe? Como eu disse em outro vídeo aí, eu sentia muito saudade desses animes que o personagem não é super poderoso, ou que começa fraco e vira onipotente, como é o caso de Boku no Hero. Solo Leveling eu acho o saco, mano. Ah, o Sang Ji-won chegou, salvou o dia mais uma vez. Tá uma merda! Eu não aguentava mais. É claro que animes tem todo tipo de clichê. O clichê do personagem esforçado também já foi utilizado inúmeras vezes na história da humanidade. Só que
eu acho que assim a gente se identifica mais. O próprio protagonista de Solo Leveling, o Sun Jin-woo, depois de um tempo a gente não consegue se identificar mais com ele, porque ele não tem basicamente expressão nenhuma. A gente só quer ser super poderoso igual a ele, mas a identificação em si a gente perde. Então o nosso Lin Lin chega para derrotar o vilão, o Olho Celestial. Só que nesse momento ele está sem poderes. Afinal, ele fez o que os fãs não queriam. Então a galera fica se perguntando ali: ué, cadê o Nice? O Nice tá lutando? O que ele tá fazendo? Aquele cara ali, quem é aquele cara lá que tá contra o Olho Celestial? Então o Olho Celestial decide expor toda a verdade, coloca várias câmeras pela cidade. E então o nosso Lin Lin realmente diz quem ele é e o que aconteceu. Que ele tomou o lugar do Nice, porque o Nice desapareceu. Ele não conta que o Nice foi de vala, né? E que ele é só uma pessoa normal. Mas então ele tenta lutar, só que como ele está sem poder, fica difícil do nosso prota vencer. Mas isso que é legal, me lembra Naruto aqui, né? Naruto batendo, levantando, apanhando e levantando, na real. Batendo e levantando não, apanhando pra caraca e levantando. E por mais que o Olho Celestial bata no nosso Lin Lin, ele continua a se levantar como o Naruto faz da vida. E me lembrou muito Seiya do Cavaleiro Zodíaco aqui, eu não sei porquê. Talvez por causa dos efeitos meio azulados que essa luta tem. Me lembrou o Seiya também. Por Athena! Pera! Tchau, Yetin! E os fãs do Nice, vendo que ele era uma mentira, perderam a fé dele. Mas após ele continuar lutando lá, né, levantando, apanhando, levantando, as pessoas começaram a reparar que por mais que ele tivesse mentido, era ele que estava chorando pela morte da Xiao Yuan-Tin. Mano, esses nomes chinês, coreano, esquece que eu não vou pronunciar certo de jeito nenhum. Então, pouco a pouco, eles começam a torcer para o nosso Lin Lin. E ao mesmo tempo, muitas outras pessoas, vendo ele apanhando lá, falam: pô, bem feito, quem mandou ele mentir, é isso que ele merece e tudo mais. Então, embora ele esteja sem poderes, ele faz o discurso no jutsu, porque eu tenho que proteger a Xiao Yuan-Tin, que ser um herói é isso! Yeah! E aí ele dá um cabeçada no maluco. E mais uma vez aqui me lembrou muito Naruto, até porque do mesmo jeito que Naruto tava preso lá pelo Gaara, aqui ele tava preso pela tecnologia do cara lá e tal. Tô falando, Naruto tem Seiya. Aí, ó. Então ele consegue destabilizar o Olho Celestial por alguns minutos, enquanto vai ali socando e sendo socado. Só que em um momento ele meio que vai perder, aparentemente. E o cara lá tá dando pra caralho nele, tirando ele de porrada. Só que as pessoas começam a acreditar nele, assim dando poder para ele. Então ele consegue ganhar a própria energia dele. Um meteoro de Pégaso. Então ele vai tentando acertar o Olho Celestial desvia, tentando acertar, desvia, por aí vai, até que ele consegue acertar. Basicamente ele vence a luta. Pô, mas todo esse momento é muito legal, muito bem animado, a direção é ótima, é emocionante, sabe? Bem anime raiz antigo. Mas ele decide não matar o Olho Celestial. E aí nós descobrimos que a Xiao Yuan-Tin, na real, não era a Xiao Yuan-Tin. O bebê não era o bebê, era um fardo. Na real, era um boneco. E genial, plot genial, que nós vimos que não tinha como o Olho Celestial saber que ela estava na ilha e tal. Pô, muito maneiro, mano. Caralho, genial, mané, genial. Então ele derrota o Olho Celestial, ele se torna o herói que finalmente ele era para ser. Um humano é um herói. É isso que ele queria ser. E chegamos às cenas pós-créditos, digamos assim. Ele vai lá na ilha, nós descobrimos que a Xiao Yuan-Tin estava presa no maior estilo náufrago. A garota deu mole, burrona, tá vendo? As garotas querem ir pela emoção. E aí, finalmente, quando o nosso prota ia macetar, filho, ia macetar firme, ela leva um tiro e temos mais um cliffhanger. Cara, que ódio, mané. E o episódio termina assim. E o próximo episódio vai ser do Isou, o herói velocista bravo. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá o like aí se curtiu, o que achou desse cliffhanger. Tamo junto, inscreva-se aí se gostou do vídeo. Valeu e fui!